Olá, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. E eu quero começar agradecendo por mais uma vez estarem comigo aqui no canal Superando. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Conceição Bahia, sou psicóloga, neuropsicóloga, e hoje trabalharemos um tema de relevante importância para toda a sociedade. E que tema é este? O tema é como obter uma vida mais leve. E para falar sobre o tema em si, trabalharemos diversos tópicos e não poderemos deixar de lado a questão do tempo. Tempo é primordial em nossas vidas. É praticamente o maior bem que temos, porque não se compra, é esgotável e não se compra mais para se acrescentar à própria existência. Ok? Então, tempo é importante para todas as coisas. Alguns dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Você concorda? Eu sinceramente discordo. Porém, respeito os que assim pensam, ok? E não me aborrecerei também se tais pessoas também discordarem de mim aqui. Serão bem-vindos e acolhidos, mas pensem comigo. Se vamos falar sobre uma vida mais leve ou da leveza em si, não podemos começar reverenciando o que se pode chamar de postergação, pois a postergação em si mesma já traz muito peso à vida, à existência. E o objetivo hoje é tratar sobre vida leve, leveza e suas nuances para uma vida mais saudável. Vamos lá? Mas o que é leveza? A leveza, ainda pouco conhecida, porém de grande valor, é uma virtude que nos proporciona melhor qualidade de vida. Mas como gerar em nós essa virtude humana da leveza? É o que vamos ver no decorrer de todo esse vídeo. Vamos ver, conhecer, entender e aplicar na nossa vida, aqueles que quiserem, é claro, aplicar em nossa vida para termos uma melhor existência. Vamos conhecer e entender por que colocamos tanto peso na vida e nas coisas a ponto de nos tornarmos estressados, ansiosos, depressivos e, em suma, adoecidos. Então, como eu disse que vamos trabalhar diversos tópicos, inclusive a questão do tempo, vamos começar entendendo aqui como tornamos a vida pesada? Pense você em uma pessoa que precisa ser transportada, seja essa pessoa adulta ou criança, e que você precisa transportar ou de um lugar ao outro ou de um local ao outro. Falando sobre isso aqui, eu me lembrei de experiências minhas vividas em período que eu trabalhei em hospital público. A gente observava ali técnicos iniciantes recém-formados e técnicos veteranos, digamos assim, com longos anos de experiência, e a gente observava que no campo físico, vou falar primeiro do campo físico, porque o físico, emocional e mental caminham juntos, segundo Jung. Caminham juntos. Então, a gente trabalhando uma questão, a gente acaba por ter que trabalhar outra. Então, observando ali técnicos iniciantes recém-formados, quando eles precisavam trocar um paciente de leito ou trocar um corpo de local, de um quarto para um necrotério, por exemplo, porque muitos evoluem para óbito, né, pessoal? Alguns para cura e retorno para os familiares e outros não. Então, a gente observava a dificuldade que eles tinham para realizar tal trabalho, porque ainda não havia harmonia de gesto entre eles e não havia o conhecimento técnico prático de como pegar aquele paciente para trocar de leito ou de como pegar aquele corpo para ser transportado ao necrotério. E a gente observava que eles ficavam exaustos, estressados e alguns até desmotivados com a profissão. E então, quando a gente observava os chamados veteranos, os técnicos de longa prática,
parecia que tudo era tão mais fácil, que tudo era tão mais leve. Às vezes eles se comunicavam apenas através de olhares. Às vezes a gente ouvia algo sendo enunciado como assim, e o corpo era levantado da cama, ou o paciente era levantado da cama. 2, e ele era transportado. 3, ele era colocado no outro leito. Então já existia essa prática, tanto de atitude quanto de comunicação, e o trabalho ficava muito mais leve e eles não se cansavam, não se estressavam tanto. Aí pensa em uma mãe que precisa transportar uma criança já gordinha, pesadinha, grandinha, e ela precisa transportar essa criança por um longo espaço. Esta mãe pode fazer isso, transportando essa criança no colo. Porém, ao final da jornada, ela estará exausta. Ela estará desmotivada. Ela não terá forças para apreciar a presença do filho ou da filha. Mas esta mesma mãe pode fazer isso de uma forma mais leve, inteligente e suave. Ela pode usar um carrinho para transportar essa criança. Então, percebem? Eu começo aqui falando sobre os pesos da vida, os pesos físicos, para a gente chegar nos pesos emocionais e mentais. Então, aguarde aí, fica comigo até o final, que você vai entender e vai se beneficiar do conteúdo. Então, vocês vejam bem que tanto no plano físico, como no plano mental e emocional, as nossas atitudes elas se retroalimentam. Então, temos que cuidar do nosso campo físico e daquilo que nos rodeiam para que o nosso emocional e o nosso mental também esteja bem alimentado, bem nutrido, e estejamos vivendo de uma forma saudável. Porque precisamos deixar para trás todo o peso desnecessário. Seja o peso desnecessário no campo do trabalho, seja o peso desnecessário no campo do convívio familiar, no campo social, certo? Então alguém poderia argumentar, mas tem coisas no meu trabalho que é pesado e eu não tenho como deixar para trás. Mas o que eu disse aqui foi o seguinte, não é para você deixar tudo para trás, é para deixar para trás pesos desnecessários. Então vamos observar também que no plano emocional nós temos tristezas, mágoas, que se sairmos arrastando vida fora, vai se tornar um peso tremendo. Devemos aprender com o que tais ocasiões, pessoas ou situações nos ensinou, mas precisamos descartar todo o peso inútil do aprendizado. Vamos observar que no plano mental, precisamos evitar ficar ruminando pensamentos densos e negativos. Por quê? Porque, pessoal, a ciência comprova que a ruminação de pensamentos negativos te cansam muito mais do que o trabalho físico. Porque o nosso cérebro, apesar de ser um órgão pequeno, ele consome uma energia gigantesca de energia. Uma proporção gigantesca de energia. Há ciências que comprovam, há algumas pesquisas recentes que dizem que ele consome mais do que o próprio corpo inteiro em si. Então vejam bem que ficar ruminando pensamentos negativos, pensamentos densos negativos, pode ser altamente adoecedor. Mas como nos livrarmos deles? Pois bem, em consultório, eu costumo recomendar aos pacientes que vêm trazendo esse questionamento, eu costumo recomendar que substituam tais pensamentos. Pois é comprovado cientificamente que dois pensamentos antagônicos, ou seja, opostos, não ocupam o cérebro ao mesmo tempo. Mas aí vem uma outra pergunta: e como é que eu substituo tais pensamentos? E eu digo, tal substituição pode se dar com o auxílio de uma boa música, de uma atividade física ou de demais ações positivas. Mas recomendo também para que, se optarem por uma boa música,
que prestem atenção na música. Se for uma música instrumental, que estejam atentos aos instrumentos, buscando reconhecê-los, para que seu cérebro se concentre naquilo dali, se aprofunde naquilo dali. E então o pensamento denso e negativo, repetitivo, ele perderá espaço e oportunidade de invadir sua mente. Se for uma música com letra, esteja atento à letra, esteja tentando entender o que é que o cantor está tentando passar através da sua letra. Se for uma atividade física, concentre-se nos benefícios que ela pode fazer para a sua vida. Em cada músculo que está sendo trabalhado, o que é que você está sentindo no seu corpo naquele momento? E assim por diante. Ainda no plano emocional, é necessário evitar ódios, rancores, cóleras e até mesmo algumas paixões. Por quê? Porque tomam conta do seu plano mental e te fazem raciocinar pouco e mal. Creiam, tá? Livre-se disso porque são pesos desnecessários. Rancor, cólera, ódio são pesos, são elementos pesados e desnecessários e altamente adoecedor. As emoções, elas podem nublar nossa visão porque evocam elementos de situações já vivenciadas. Tá? Ainda trabalhando aqui o campo das emoções, a gente precisa entender que as emoções, sejam ódios, sejam rancores, sejam paixões, as emoções, elas têm a força, o poder de nublar a nossa visão, porque elas evocam situações já vivenciadas. Por exemplo, medos e traumas. Sempre que a gente trabalha a questão de medo e trauma, a gente percebe que elas estão vinculadas a situações negativas, amedrontadoras do passado. Eu lembro-me aqui de que o meu primeiro filhinho, quando tinha apenas 3 aninhos, sofremos um pequeno acidente de carro. Ninguém se feriu seriamente. Porém, ele passou a associar a ideia de carro a perigo. E por um bom tempo se recusava a entrar em qualquer carro, seja o carro que fosse. Então, observação. O que eu quero trabalhar aqui é o fato cientificamente comprovado de que emoções como medo e pânico, que podem estar associadas a situações do passado, te impedem de ter clarezas com relação às situações do presente. Eu trouxe o exemplo da experiência de meu filho aqui, mas não é uma experiência única. Eu trouxe a experiência dele, mas a ciência já fez diversas pesquisas neste campo e afirma e reafirma que situações vivenciadas podem sim te impedir de ter clareza com relação às situações do presente. Então, no caso do meu filho, o carro era outro, o motorista outro, a estrada outra, mas ele se atinha mantido à situação vivida no passado. Quer inconsciente ou inconscientemente, isso estava registrado lá e amedrontando-o. Então, olhe para a vida de vocês, olhe para a sua vida e veja que o carro pode ser outro, o motorista pode ser outro, a estrada pode ser outra, mas se você não se desvencilhar do seu passado, ficará travado. Se não se desvencilhar de experiências negativas, densas e pesadas no passado, ficará travado com relações a prováveis boas possibilidades do presente. Eu quero dizer aqui é que devemos ter cuidado ao analisar situações novas a partir de nossas experiências antigas. Porque o medo é pesado, o pânico é pesado. E não devemos jogar sobre as nossas novas e possíveis boas possibilidades o peso das nossas experiências difíceis, porque nos tiram oportunidades. E isso vale para tudo na vida.
vale para o campo profissional, vale para o âmbito familiar, vale para o âmbito espiritual, se você é uma pessoa que gosta deste campo espiritual, vale para os seus estudos, para a área pedagógica, então vale para tudo na vida. Vamos para o segundo tópico? São os pesos advindos de superações. Eu costumo chamar de dores incorporadas. Um exemplo que eu posso dar aqui é o de uma pessoa que recebe um elogio pelas atuais virtudes, qualificações e etc. E então a pessoa, ao invés de se regozijar, ao invés de agradecer, de ficar feliz com tal elogio, ela toma uma atitude oposta. E aí ela começa a resgatar e a verbalizar todas as dores, sacrifícios, privações pelas quais teve que passar para superar e ser o que é hoje. E tal pessoa faz isso revivenciando emocionalmente tudo. Tudo. Ou seja, se ela revivencia emocionalmente tudo, ela revive emocionalmente e mentalmente todas as dores, todos os sacrifícios. É diferente quando a pessoa fala das próprias superações, porém desprendidas do peso que foi superá-las. Porque aí a experiência se torna edificante, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Porque clarifica possibilidades de vitórias e de crescimento para quem ouve. E para quem as verbaliza, faz com que a pessoa tenha do que se orgulhar, tenha do que comemorar, tenha do que se alegrar ao poder contar as experiências, e etc. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que é necessário saber extrair das experiências difíceis a sabedoria e os ensinamentos que te permitiram crescer. É preciso interiorizar o bom extrato, digamos assim, extraído do passado difícil. E então não teremos mais necessidade de arrastar conosco os algozes, por assim dizer, do nosso aprendizado. Ok? Não teremos que arrastar os algozes do nosso crescimento. Todos nós passamos por experiências difíceis na vida, por dores na vida. Mas tendo extraído o bom extrato das experiências vividas, podemos deixar os algozes para trás. Porque já teremos incorporado em nosso ser toda a representação do que tivemos que enfrentar para sermos hoje a luz que somos, para termos o conhecimento que temos, para termos a força que temos, a riqueza que temos e etc. Ou seja, são os nossos músculos advindos de lutas travadas. É claro que nossos músculos aqui, de um modo simbólico, né? E se incorporados, e se já temos incorporados em nossa vida, em nosso presente, as lutas e vitórias, os fracassos e sucessos, em nossos músculos experienciais da vida, podemos assim dizer, não precisamos arrastar conosco todos os equipamentos da academia para representar nosso esforço, não é verdade? Pensem num esportista, por exemplo. Como é que se chama? Aqueles que desenvolvem músculos extremos. Eu acho que é halterofilista, se não me engano. Acho que é esse o nome, halterofilista. Ou algo parecido, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Então vejam bem, imagine se estes profissionais da atividade física, do corpo e dos músculos, tivessem que a cada apresentação feita para o público, eles tivessem que arrastar consigo todos os equipamentos da academia. Eles não precisam. A própria existência deles, a própria presença deles,
já mostram ali tudo o que eles tiveram que trabalhar para ser o que são hoje. Os seus músculos já mostram cada equipamento que foi trabalhado para que eles conquistassem o que conquistaram hoje. Então vejam bem que se eles tivessem que arrastar consigo todo o equipamento da academia, seria muito pesado e altamente adoecedor. E às vezes nós fazemos isto na nossa vida. A gente vem arrastando todo o nosso equipamento, toda a nossa bagagem pesada e negativa para mostrar para o mundo hoje o que somos e por que somos e pelo que passamos, entendeu? Já incorporamos em nós, em nossa essência, em nossa sabedoria, em nossa cultura, tudo o que tivemos que passar. Então os pesos podem ficar para trás. Então vejam bem que um destes profissionais que eu mencionei aí, eu acho que é halterofilista sim, é um desses profissionais que eu mencionei, se ele tivesse que levar para cada apresentação dele todos os instrumentos que ele usou para ter o corpo que tem e a força que tem, seria altamente adoecedor. Às vezes eles até levam uma barra de ferro, algo para um levantamento de peso, mas é simplesmente para a apresentação. Alguns, não todos. A maioria deles, pelo que eu já tive a oportunidade de ver, simplesmente executam movimentos com o próprio corpo, destacando bíceps, coxas e coisas assim. Eles já têm incorporado neles todo o esforço que foi necessário. Percebem? E é por aí. Então, o preço que pagamos pode ficar para trás e poderemos carregar conosco apenas o aprendizado, a sabedoria e a conquista. E tudo ficará mais leve. Creiam-me, tudo ficará mais leve. Vamos para o próximo tópico. E o medo? O medo inibidor. Vocês sabiam que o medo às vezes aponta exatamente na direção da sua maior possibilidade de crescimento? E então você trava. E então nós travamos. Eu digo aqui que é necessário avaliar se esse medo é prudente, se ele é sobre algo que você deve realmente evitar, ou se é um medo cego, sem razão para existir. Eu alerto aqui para o fato de que, se você não consegue avaliar a sós a existência de tal medo e o porquê de tal medo, você pode buscar ajuda profissional psicológica. Como você pode também buscar ajuda profissional psicológica para as outras duas situações que eu falei, que eu mencionei anteriormente. Ou seja, a questão de que como tornamos a vida pesada e a questão de os pesos advindos de superações. Então, para essas três questões, você poderá sim buscar ajuda psicológica. O medo, os pesos advindos de superações e como tornamos a vida pesada. Um bom profissional te ajudará em muito nisso, para situações do presente e para situações vindouras. Vamos trabalhar o próximo tópico? Dar o melhor de si, fazer o seu melhor. Eu te convido a fazer uma pergunta. Eu os convido a fazer uma pergunta, que é o seguinte: tenho feito o melhor que posso? Tenho dado o meu melhor? Eu digo isso porque sempre que eu escuto sobre arrependimentos, seja em consultório, seja em campo social, seja entre amigos, sempre que eu escuto sobre arrependimentos, eles estão relacionados com o fato de que a pessoa arrependida sente que não fez o seu melhor. Isso vale para vida e morte, empregos e desempregos, construção de casamentos e casamentos desfeitos, e os mais diversos rompimentos na vida. Eu quero contar aqui
algumas experiências, tá? De algumas pessoas. Mas antes eu quero deixar claro que cada experiência que eu conto nos meus vídeos, eu anteriormente converso com as pessoas e pergunto: olha, esta sua situação vivenciada, essa sua experiência, se eu decidir colocá-la em algum dos meus vídeos, eu posso colocar? É claro que eu vou suprimir. Detalhes como nome, idade, cidades. Você concordaria em ver de repente parte da sua experiência sendo retratada em algum vídeo meu? E aí, tendo obtido da pessoa a autorização, é que eu falo sobre a história dela. Porque geralmente meus pacientes acompanham os meus vídeos. Então, eles saberão que eu falei sobre eles. Então, todos eles, todas as pessoas mencionadas, elas me autorizaram a ter tal atitude. Então, eu vou começar falando aqui da experiência de uma jovem moça que, ao ter uma discussão com a mãe, saiu de casa e se mudou para um outro estado. Um estado distante. E por vários anos ela se recusou a falar com a mãe. A mãe tentava chamada de vídeo, não conseguia. Tentava ligações, não conseguia. E creiam, a mãe usou até cartas, escrita a próprio punho. Cartas esta que a filha guardou e que teve a oportunidade de me apresentar depois. Então até cartas a mãe escrevia, porque uma vez que a filha se recusava a falar com ela por chamada telefônica ou videochamada, eu penso que ela acreditava que, sendo uma carta escrita de próprio punho, fechadinha ali, de repente despertasse a curiosidade da filha, o interesse que a filha fosse abrir e ler. E isto aconteceu por diversos anos. A moça era ainda jovem, a mãe, uma senhora em idade madura, porém com certo nível de juventude ainda, com uma boa saúde e tudo. Nada apontava para o que poderia acontecer posteriormente em um período tão próximo, que foi essa mãe vir a óbito. A filha conta que, numa bela tarde de sábado, ela estava vendo televisão quando o telefone tocou e o irmão dela comunicou que a mãe tinha tido Covid e que tinha evoluído para óbito. Foi aí no ano final de 2020 ou início de 2021, algo assim. Tinha evoluído para óbito porque ela não tinha resistido à questão da Covid. E aí essa filha, morando em outro estado, se locomoveu da forma mais rápida que pôde para chegar na cidade da mãe e se despedir da mãe. Porém, vocês devem se lembrar que naquela ocasião, os velórios advindos de Covid aconteciam de uma forma muito rápida. E esta filha, ao chegar, ela teve menos de 2 horas para se despedir da mãe. E a frase que ela usava continuamente era a seguinte: eu tive menos de 2 horas para me despedir da minha mãe. Eu tive menos de 2 horas para me despedir da minha mãe. Eu tive menos de 2 horas para me despedir da minha mãe. Parecia um rádio quebrado. Então vejam bem, na verdade, inconscientemente, o que ela estava repetindo para si era o arrependimento e a culpa. Não era o fato de que ela tinha tido apenas 2 horas para se despedir da mãe. Na verdade, ela tinha tido anos a fio. Ela se recusou a atender os telefonemas, as videochamadas, entendeu? Então, na verdade, era arrependimento e culpa, que a gente trabalhou profundamente sobre isso daí. Então, hoje a gente pode falar claramente sobre isso. Ela tinha arrependimento e culpa, porque a mãe estava à distância de uma videochamada. A mãe estava à distância de um telefonema. Então ela não teve, e a mãe lhe escrevia cartas a próprio punho. Ela não teve apenas menos de 2 horas para se despedir da mãe. Ela teve muito tempo. Então esta é uma pessoa que compreendeu que não deu o melhor de si, não fez o melhor que pôde. E a partir daí ela começou a carregar esse peso do arrependimento e da culpa.
que foi necessário um trabalho de cerne, um trabalho profundíssimo com tal pessoa. E eu lhes digo, é difícil trabalhar arrependimento e culpa. Se é difícil para um profissional, imagine para a pessoa que está vivenciando, pessoal. Vamos falar aqui também sobre um jovem homem que, ao ser contratado por uma prefeitura através de uma terceirizada, nunca estava satisfeito com nenhuma oportunidade de trabalho que lhe era oferecido na tal empresa. Reclamava de tudo, chegava atrasado, punha defeito em todos os colegas, faltava demais ao trabalho, ou seja, sempre carregando consigo a insatisfação pelo trabalho adquirido. Até que chegou um determinado momento que ele foi chamado ao RH, falaram com ele, sente-se aí. Palavras dele, tá? Sente-se aí. E ele se sentou. E viraram para ele e disseram assim, olha, a partir de amanhã, você não precisará mais se estressar com os trabalhos da empresa, você não precisará mais reclamar que chega sempre atrasado porque o trânsito te impediu, você não precisará mais faltar aos trabalhos, e foi falando para ele ali diversas coisas. Ele disse que enumeraram umas 10 a 12 coisas para ele que ele nem conseguiu memorizar tudo. E então, ao final do enunciado, da enumeração ali, ele perguntou por quê. Creio eu que ele pensou que estivesse recebendo uma promoção, né? Eles disseram porque o seu desligamento foi providenciado pela empresa. Ali a ficha caiu. Ali ele compreendeu que ele tinha uma esposa que não podia trabalhar porque ele estava grávida naquele momento, e se não tinha conseguido emprego até aquele momento, naquele momento ela não conseguiria. Todos sabem que para uma grávida conseguir trabalho é coisa quase que impossível. Então ali ele compreendeu que ele tinha uma esposa grávida, ele tinha toda a despesa de uma casa para cuidar, ele tinha uma faculdade ainda que não tinha terminado de fazer, para terminar de pagar também. E aí ele compreendeu a verdadeira situação em que ele havia se colocado. Arrependimento e culpa, porque compreendeu que não tinha dado o seu melhor. Foi necessário a empresa enumerar para ele todas as coisas que ele não precisaria fazer mais, as coisas das quais ele reclamava continuamente. Ok? Mas não temos só coisa ruim não, pessoal. Temos experiências boas também. Vamos falar aqui de um casamento desfeito. Uma jovem mulher que deu o melhor de si no casamento. Mas ainda assim, segundo ela, não foi suficiente. E o casamento acabou por chegar ao fim. E em um atendimento, observando que o semblante estava tranquilo, que ela estava equilibrada e tudo, e a pergunta que não poderia deixar de existir é: por quê? Porque a maioria dos casamentos, quando são rompidos, as pessoas ficam, mesmo que seja temporariamente. E a resposta dela foi o seguinte: porque eu dei o melhor de mim. Porque eu fiz tudo o que eu podia fazer. E compreendi que tudo o que eu poderia doar de mim ainda não era suficiente. Então ali a gente via uma pessoa sem arrependimento e sem culpa. A gente percebia naquela mulher uma pessoa que não tinha dívida alguma com relação ao casamento e à tentativa de sustentação desse relacionamento. Ela dizia para mim, Conceição, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Tudo que você pensar em termos de tentativa para sustentar o casamento, eu fiz. E não foi suficiente. Então, é preferível assim. E ela saiu daquela relação tranquila, com serenidade. É claro que
poderia estar existindo ali algum sofrimento, mas um sofrimento sem culpa e sem arrependimento. Era o sofrimento de ver algo em que ela acreditou tanto tempo se partir. Esse sofrimento de ver o cristal se quebrar, ele existe. Mas a pessoa não carrega arrependimento e nem culpa. E segue a sua vida normalmente. Então aquela mulher juntou ali os seus pedaços e seguiu adiante sem culpa. E temos também, podemos falar aqui também a respeito de uma experiência de uma pessoa com uma certa denominação religiosa. Esta já era uma jovem em idade mais adulta, porém ainda solteira, e que também conseguiu se desligar dessa denominação religiosa e que seguiu a sua vida feliz e sem arrependimento, porque deu o melhor de si. Seguiu sem culpa. Ela tinha consciência disso. Ela tinha consciência de que tinha doado o melhor de si e não carregava peso desnecessário. Então ela dizia: Conceição, tudo o que eu pude fazer de dedicação, de fidelidade, de doação, de presença em todos os eventos, de bom relacionamento, tentativas de bons relacionamentos, até mesmo amparo financeiro, tudo o que eu pude fazer, eu fiz. Ou seja, eu não tenho mais forças para fazer além do que eu já fiz. Eu cheguei no meu limite. E se o meu limite não é apreciado, eu preciso procurar um outro espaço. Palavras dela. E ela realmente partiu em busca de uma nova denominação, onde o melhor que ela podia dar era reconhecido e valorizado. Cada pessoa tem um limite, pessoal. Ela havia chegado no limite dela. Ela havia dado o melhor de si, o melhor que ela podia. Então ela saiu sem culpa, sem arrependimento, não perdeu a fé, buscou uma nova denominação e segue vida fora, com uma certeza de que doou o melhor de si, no ambiente em que estava anteriormente. Em suma, a gente pode dizer que a maioria dos arrependimentos é porque a pessoa não foi ao limite de suas possibilidades para fazer o seu melhor. E esta pessoa, ela foi ao limite das suas possibilidades para fazer o seu melhor. Tanto a jovem adulta da igreja, quanto a jovem senhora que acabou por desfazer o casamento, ou aceitar que o casamento realmente tinha acabado. Porque, como ela disse, eu não desfiz, eu simplesmente aceitei. Então, vocês vejam bem que os arrependimentos acontecem quando a pessoa percebe, sente que não deu o melhor, que não foi ao limite de suas possibilidades para fazer o melhor. Sabem por quê? Porque quando damos o melhor de nós em cada situação, a gente fica em paz. Pode até sofrer pelas perdas, porém sofre em paz e com resignação, porque fez o melhor que podia e sente que não deixou nada por fazer. Então não há peso a ser carregado e é possível seguir levemente vida fora. Eu quero dizer aqui o seguinte: se você carrega algum destes pesos mencionados aqui, ou outro peso qualquer, que esteja deixando a sua vida pesada, você pode buscar um acompanhamento psicológico que lhe ajudará no presente a solucionar questões de agora e preparar-lhe-á para situações vindouras, ok? E quem está me ouvindo aí, se não é inscrito, já se inscreva. Se já é inscrito, deixe o seu like. Se está gostando, já comece a compartilhar, tá bom? Então, com relação ao tipo de dedicação a fazer o seu melhor ou a deixar de fazê-lo, há uma autora que diz o seguinte: observem com atenção o que essa autora diz.
Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Helena Blavatsky. E o nosso amado Mário Sérgio Cortella diz algo mais ou menos assim: faça o seu melhor com os recursos que você tem, até que você tenha melhores recursos para fazer melhor ainda. Percebem? Vamos para o próximo tópico? Buscar conviver sem rotular e sem aceitar avaliações prévias denigridoras feitas por terceiros. Por quê? Porque quando eu rotulo ou aceito avaliações prévias denigridoras, e denegrir significa fazer ficar negro, difamar, manchar a reputação de. Então, quando eu faço isto, quando eu aceito rotular as pessoas ou quando eu aceito avaliações prévias que denigrem, eu impeço qualquer possibilidade de real conhecimento e empatia com a pessoa em questão. E às vezes a gente faz isto, né, pessoal? Às vezes, alguém novo que está para chegar num ambiente de trabalho, a avaliação que denigre chega antes da própria pessoa. E quando a pessoa chega no ambiente de trabalho, já tem uma história a respeito dela. Já existe ali uma base construída de modo negativo a este respeito. E isso se dá no campo do trabalho, mas se dá também em outras áreas. Então, há algum tempo, uma vizinha que estava se mudando para próximo da gente e a avaliação já veio antes. Uma avaliação que denegria. Então, esse tipo de atitude tira toda a possibilidade do real conhecimento e do desenvolvimento de empatia com a pessoa. E já começa por tornar a relação pesada. Então, a orientação que eu deixo aqui é a seguinte: conheça primeiro, tente a empatia e busque entender as razões do outro. Faça isso por você, com seus olhos, com seus ouvidos, com seu entendimento, e verá que conseguirá tirar muito peso das suas relações. Porque evitará o pré-julgamento, o preconceito, a precaução desnecessária, pesada e isoladora e outros prejuízos na convivência. Isso é importante para tornar as relações mais leves, consequentemente a vida mais leve e a sua existência mais saudável. Próximo tópico: acreditar em seu próprio potencial. Todos nós temos um potencial próprio. Descubra o seu. E potencial exprime uma potência que ainda não se desenvolveu completamente. Descubra o seu e desenvolva-o. Terapia ajuda. Pare de ficar focado no sucesso alheio, porque isso é pesado e adoecedor. As redes sociais estão recheadas de falso sucesso. Contudo, tem quem acredita. Incrível, mas tem quem acredita. E tenta comparar a sua vida real com a vida virtual que os outros apresentam. Nunca estarão no mesmo nível. Esteja atento a isto. Nunca estarão no mesmo nível. Sabem por quê? Vida real não se edita, se constrói. Próximo tópico: não desperdice seu tempo, não procrastine. Lembra que a gente conversou no início sobre isso? Procrastinar e evitar que o seu ano comece depois do carnaval? Não procrastine. Todos sabem que o tempo é o bem mais precioso que temos. É esgotável e não se compra mais para acrescentar à própria existência. Então, desperdiçá-lo com futilidades, inércia ou procrastinação traz peso e culpa. Porque quando desperdiçamos tempo, sabemos, consciente ou inconscientemente, sabemos que estamos desperdiçando vida. E a sensação do dever cumprido é um dos atributos da leveza.
É tão bom, né? Quando você percebe que concluiu uma tarefa e a fez bem, você fica leve. A sensação de leveza do dever cumprido é muito saudável. Vamos para o próximo e último. Trabalhe a ansiedade e a nostalgia. São pesos desnecessários. A ansiedade porque está sempre te jogando para o futuro, te impedindo de vivenciar o presente. A nostalgia porque sempre te joga para o passado e te impede de construir no presente para que tenha um futuro alicerçado, um futuro saudável. Então, nostalgia deprime, ansiedade angustia. Então, veja bem, a ansiedade rouba a qualidade do seu presente e a nostalgia também. Te impedem de focar nas necessidades do momento e, consequentemente, de arquitetar um futuro equilibrado para a sua vida. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão. Como ter um futuro sólido, construindo-o sobre um presente frágil e desequilibrado? Pense nisso. Segundo Carl Jung, corpo e mente andam juntos. Certo? Então, se a minha mente está no futuro ou está no passado, ela impede que o meu corpo tenha a devida e adequada atuação no presente. Enfim, saboreie a vida, cada momento que a vida te apresentar. Uma coisa que nos traz leveza também é contemplar a beleza da vida em todos os seus detalhes, em todos os seus momentos. Isso é presente para a construção de futuro. Isso é construir uma vida com leveza. Eu deixo aqui o meu abraço e volto a lhe pedir. Deixa aí o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, faça seus comentários e dê sugestões para próximos vídeos e compartilhe sem moderação. Meu carinhoso abraço.